pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um podcast aqui no canal Quanta Pra Mim, direto dos estúdios da Quanta, aqui em Florianópolis. Meu nome é Wagner Oliveira, eu sou especialista em educação corporativa da Quanta. É muito bom ter você por aqui, você que está conhecendo agora o nosso canal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E o assunto de hoje promete, gente. Hoje nós vamos falar sobre vantagens da previdência privada. Esse assunto é muito bom, é um assunto que desperta a curiosidade de muita gente. Muita gente tem dúvida, meu Deus, como é que funciona esse mundo da previdência privada? Muita gente acha que é complexo demais. Então fique com a gente para você tirar todas as suas dúvidas. E é claro, para falar sobre este importante tema, eu convidei aqui ele que já esteve aqui conosco nos estúdios da Quanta. É sempre muito bom bater um papo com ele aqui. Eu estou falando do Jurandir. Jurandir Macedo, doutor em finanças comportamentais. Ele é pioneiro nessa área aqui no Brasil. Ele tem pós-doutorado em psicologia cognitiva, tem uma extensa experiência no mercado financeiro, foi um dos fundadores da Planejar. É muito bom bater um papo com ele, esse especialista, esse fera, mestre Jurandir Macedo. Bem-vindo, meu caro. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite novamente. Já estou ficando viciado aqui. Nossos bate-papos são sempre muito bons, né? Muito legal, legal. Adoro. Vocês viram aí o currículo dele? O currículo dele, gente, não é fraco, não. É muito bom bater um papo com ele. Sempre aprendo muito. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre previdência privada, Jurandir, porque as pessoas elas acham que previdência privada é um negócio muito complexo. E hoje a gente vai desmistificar isso daqui. É muito mais prático do que você imagina. Mas, em primeiro lugar, eu acho importante esclarecer para quem nos ouve, para quem nos assiste, quais são as diferenças entre a previdência social e a previdência privada. Então, essa é a minha primeira pergunta, Jurandir. Qual que é a diferença para as pessoas, assim, terem clareza deste assunto? Bom, a previdência social, ela é feita pelo governo. Uhum. Os trabalhadores com carteira assinada precisam contribuir com a previdência oficial, certo? E a previdência privada, que eu até gosto muito do nome previdência complementar, que ela complementa a previdência social. A previdência privada, cada indivíduo ele vai colocar seu dinheiro, um time de especialistas vai investir esse dinheiro, que fica no nome da própria pessoa que está lá, certo? Nos planos chamados de contribuição definida, ele tem a sua própria reserva. Como funciona a previdência social no Brasil? Ela funciona em regime de caixa. O que significa isso? Não existe reserva. Quem está trabalhando hoje sustenta quem está aposentado e, no futuro, quem se aposentar vai ser sustentado pelos novos trabalhadores. O que acontece? Todo o desenho da Previdência Social no Brasil foi feito lá na década de 60 e a expectativa de vida das pessoas era muito pequena. O Brasil era um país muito jovem, o país vem envelhecendo, pressionando muito a Previdência Social. E a tendência vem sendo de queda. Quer dizer, um tempo atrás nós tínhamos a possibilidade de aposentadorias até 20 salários mínimos. Hoje está inferior a 6 salários mínimos. E se a gente olhar a projeção lá para o futuro, deve cair ainda mais. Por quê? Porque nós temos menos pessoas jovens e cada vez mais pessoas mais velhas. Então, a tendência da Previdência Social é de que caia esse limite. Portanto, para aquelas pessoas que têm um interesse no futuro em se aposentar e com mais do que 2 salários mínimos e meio, é bom, além da previdência social, contribuir com uma previdência privada ou previdência complementar, certo? É extremamente importante. Muita gente acha ainda que a previdência pública, a previdência social, o INSS, vai te sustentar na aposentadoria. Ela serve para as pessoas que ganham aí 1, 2 salários mínimos, que lá no futuro terão esse suporte social. A previdência social é muito importante no Brasil para uma
categoria grande de pessoas, que são aquelas pessoas com renda baixa. Agora, para quem tem uma renda mais elevada, é fundamental que ela entre também numa previdência complementar para ter uma longevidade com suporte financeiro, né? Porque senão você vai depender, já que o governo vai te dar muito pouco no futuro, certo? Você vai depender dos teus filhos, quem é que vai te sustentar no futuro? Então, você respeitar o teu eu futuro, né? Você deveria entrar numa previdência complementar, uma previdência privada. Perfeito. Interessante demais o que o Jurandir está comentando aqui, porque, em resumo, eu não posso apostar todas as minhas fichas na Previdência Social. Aliás, eu vi um boletim esse ano, agora não me recordo o mês, eu acho que é do mês de maio ou do mês de junho, um boletim do INSS que trazia ali a quantidade de benefícios, né, de acordo com a faixa de salários mínimos, né? E 70% dos aposentados, quase 70% dos aposentados hoje do INSS recebem um salário mínimo, gente. Até porque, às vezes, você vai pegar a média dos teus salários de 30 Exato. anos, e raras as pessoas que estão contribuindo pelo teto, e o teto vem caindo. Agora, é importante a gente dizer que não é A ou B, é A e B. E B. Certo? Eu não gosto das pessoas que tentam acabar com a previdência pública. Ela é anular a necessidade da contribuição para a previdência pública. Até porque ela serve como um seguro, né? Se você está fazendo, se você tem um acidente, etc. Então, ela é bastante importante. Agora, se você pretende ter uma renda superior a 2 salários mínimos no futuro, pense muito sério na previdência complementar. Exato. A previdência complementar simplifica a nossa vida. É uma das coisas que efetivamente nos dá tranquilidade, certo? É uma forma simples de você respeitar o teu eu futuro. Perfeito, perfeito. E, pegando o gancho da simplicidade, ela é mais simples do que você imagina. E nós vamos falar sobre isso aqui hoje, mas muito se fala sobre as fragilidades do regime público, né, Jurandir? Algumas pessoas dizem, não existe rombo, outras não, existe o rombo, né? Inclusive, tivemos uma reforma da Previdência há poucos anos atrás, então uma reforma justamente neste regime, cujas contas públicas estimam um rombo próximo de 300 bi, né, ano. Então, qual é a tua leitura, Jurandir, sobre essa situação, né? Existem fragilidades, limitações no regime de previdência social? Não há dúvida, não há dúvida. Por isso que nós estamos constantemente aumentando a idade de aposentadoria, certo? E entender que ela não se sustenta, ela precisa do caixa do governo. Agora, a gente achar que ela vai acabar, seria difícil a gente imaginar um país em que o cara que não tem nada, certo? Não recebe nada, vai morrer no canto, né? Então, a aposentadoria pública, ela vai servir muito para cerca de 50% dos brasileiros, que são essas pessoas que estão aí com faixa salarial entre 1 e 2 salários mínimos. Achar que eu vou conseguir ter uma boa qualidade de vida baseado na previdência social, não vai. É uma ilusão. Agora, não gosto da ideia das pessoas que ficam pregando que ela vai quebrar. Ela não vai quebrar porque ela funciona em regime de caixa, seria teoricamente quebrado, né? Mas o governo, a sociedade, né? Porque se você pensar lá para o futuro, a sociedade vai continuar mantendo a previdência pública. Porém, nós precisamos contribuir também com a previdência complementar. Exatamente, exatamente. Então, novamente, reforçar, né? Sim, existe essa limitação, essa fragilidade, mas isso não significa que você deve anular essa importante necessidade de contribuir também para o regime de previdência social. Mas fato é que se tu quer ter lá na frente mais de 2 salários mínimos, tu precisa complementar, né? Você precisa fazer também a sua parte, e é justamente nessa hora que a previdência complementar, a previdência privada, faz total sentido. Aí muita gente pergunta assim, mas qual que é melhor, a previdência social ou privada? Eu vou jogar essa pergunta para você, Jânio. Qual que é melhor? Melhor as duas. É isso. Melhor as duas. Essa pergunta é muito simples, tá? Muito simples.
claro que aquelas pessoas que estão aí na faixa entre 2 salários até 6, Aham. elas vão contribuir duplamente, porque o teto da Previdência vai continuar caindo. Por uma questão simples, não é por questão de governo, é por questão demográfica. Uhum. Então, a gente precisa contribuir com as duas. Então, não é esta ou aquela. São as duas. Perfeito, perfeito. Hoje o teto do INSS, arredondando aqui, está 7.500, né? Exatamente. 7.500, né? Então, imagina, se 70% dos aposentados recebem um salário mínimo, opa! Onde é que você quer entrar nessa estatística aí? Então, a gente precisa ficar ligado nisso, né? E o número de aposentados vai dobrar rapidamente. Exatamente. E o número de trabalhadores não vai crescer, porque todas as classes abaixo de 35 anos, nós temos menos pessoas hoje do que nós tínhamos em 2010 do censo. Portanto, existe aí um problema sério e, certamente, no futuro, esta redução do teto continuará existindo e, possivelmente, nós teremos mais tempo para nos aposentarmos. O que eu acho muito bom, porque quando eu comecei a trabalhar com 16 anos, lá com carteira assinada, eu teria, teoricamente, depois de 35, 51 anos, eu teria direito de me aposentar. Se aposentar, é verdade. Foram mudando e tal. E hoje eu estou completando 62 e estou muito feliz trabalhando, cheio de gás, cheio de energia. Mudou. Então, hoje a minha ideia é, pelo menos, ir até os 70. É muito bom que a gente viva mais e, portanto, não precisa parar tão cedo, né? Mas o importante que a previdência privada faz é nos dar a oportunidade de chegar aos 60, aos 65 e escolher no que nós queremos trabalhar, como nós queremos trabalhar, onde nós queremos trabalhar. Criar essas opções eu acho muito importante e a previdência privada faz isso muito bem. Muito legal, muito legal. Ela te dá essa possibilidade, abre caminho, né? Te dá condições de chegar lá na frente, né, de forma financeiramente mais sustentável, né? Muito legal. E muita gente pergunta o seguinte, né, Jurandir? A diferença da previdência aberta e fechada. Quando a gente olha para o regime de previdência complementar, ele é dividido em 2. Então, isso gera para muitas pessoas uma dúvida. Meu Deus, o que é previdência aberta? O que é previdência fechada? Qual que é melhor? Vamos lá, qual que é a diferença? Previdência aberta e fechada. Bom, existem várias diferenças de legislação. São 2 legislações, são dois órgãos fiscalizadores. Eu não vou entrar nisso. Basicamente, a previdência aberta é oferecida por bancos, certo? E esses bancos têm finalidades lucrativas. Perfeito. As previdências fechadas, elas se originam, ela é fechada porque normalmente faziam parte apenas dos funcionários de uma empresa. Hoje existem várias possibilidades de você ampliar este leque. Através de associações, sindicatos, cooperativas. Tudo como no nosso caso, de cooperativas aqui. Então, a previdência ela é administrada por entidades sem fins lucrativos e, portanto, via de regra, ela tem uma taxa de administração muito menor. Muitas pessoas pensam, é só 1% de diferença. Se você jogar em 35 anos, em 40 anos, 1% tem um impacto brutal. Outra vantagem é que, normalmente, esses recursos são geridos por comitês de pessoas que são próprios investidores das previdências fechadas. Eu acho que existem inúmeras vantagens, existem diferenças, inúmeras vantagens. Quando você está contribuindo com uma previdência fechada, você tem o direito de abatimento de 12% no teu imposto de renda a pagar, o que é absolutamente incompreensível que uma pessoa não aproveite esse benefício fiscal. Né? Outra coisa, a vantagem das proteções, né, de risco de travessia, como já falamos aqui, que estão normalmente colocadas dentro da previdência fechada. Já na previdência aberta, os populares PGBL e VGBL, lá no PGBL eu também tenho a possibilidade de abatimento de 12%, o que eu não tenho no VGBL. Exato. Eu acho que existem diferenças, mas existem muitas vantagens nas previdências fechadas. Eu acho que se você tem chance, se você está naqueles que podem ser atendidos por uma previdência fechada,
eu acho que é muito mais interessante você aderir à previdência fechada do que à previdência aberta. É um ponto interessante que o Jurandir mencionou aqui, é a finalidade lucrativa, né? Isso é muito claro, né? Quando a gente compara uma previdência aberta com uma previdência fechada, e toda semana, para não dizer todos os dias aqui na Quanta, os nossos especialistas fazem esse tipo de comparativo, né? Seja por uma solicitação da cooperativa, ou alguém que entrou em contato conosco, olha, eu tenho uma previdência aqui, um PGBL de tal banco, né? Analisa para mim. Gente, a diferença realmente é absurda, né? Então, quando você tem a finalidade lucrativa, normalmente a taxa ela é maior. Em média, 1,5%, 2% ao ano. Agora, por exemplo, os planos da Quanta, que são planos fechados, sem finalidade lucrativa, começam com uma taxa de 0,25% ao ano. É muita diferença, Jurandir. É muita diferença. E, além do que, quando você vai olhar para a previdência aberta, tem previdências abertas boas, com taxa de administração, mas o que chega no grande público são planos com alta taxa de administração e com rentabilidade extremamente baixa. Os maiores planos do país, esses que são vendidos nos bancos, certo? Muitas vezes, quem está vendendo está muito mais preocupado em ganhar a sua comissão. Esse é um outro problema. E aqui não tem isso. Exatamente. Então, eu acho que, para quem tem essa possibilidade de entrar num plano fechado, pagar uma baixa taxa de administração, ter uma gestão de recursos compatível, me parece bastante interessante. E o mais importante, porque muita gente nos pergunta aqui, mas e a segurança? Gente, a segurança é a mesma, né? A Lei Complementar 109, por exemplo, é a maior lei da Previdência complementar e lá deixa claro uma série de questões. Então, muita gente tem essa dúvida, né, Jurandir? Não, mas eu acho que a Previdência do banco é mais segura que essa Previdência aí fechada. Os recursos estão sendo aplicados, via de regra, em fundos, com um cuidado muito grande. Então, segurança são extremamente compatíveis. Essa gestão dos recursos financeiros, ela precisa ser terceirizada, né? Exato. Inclusive, isso é bem claro ali na Lei Complementar 109. Então, para você que está nos ouvindo aqui, nos assistindo, vamos lá, vamos recapitular, hein? Previdência aberta, previdência fechada, está ali no regime de previdência complementar, é dividido em duas. Então, os PGBLs e VGBLs são previdências abertas. Você não precisa necessariamente ter um vínculo. Basta você ter uma conta lá na corretora, lá na seguradora, lá no banco, e aderir a esse plano, né? Não tem regras para entrar, por isso que o nome é aberto. Agora, fechada, você precisa ter um vínculo. Agora, para quem tem o vínculo e já está na previdência aberta, é bom pensar em eventualmente portar. Migrar o recurso. Migrar o recurso, que vai ter uma série de vantagens nesta migração. Perfeito. Muito legal que o Jurandir está comentando. Essa migração pode ser realizada, né, Jurandir, sem custo, não tem tributação de IR, é o seu direito, chamado de direito de portabilidade, assim como existe para um número de celular, né? Exato. Eu estou numa operadora e eu quero ir para outra operadora. Eu tenho o direito de transferir o meu número para lá. E assim também com previdência privada. E aqui na Quanta não existe carência para receber o recurso. Isso é muito legal para você que está nos ouvindo e assistindo. Não tem carência para você trazer o teu recurso para cá, desde que seja um plano fechado ou um PGBL. Eu acho que o nome Previdência Fechada é um nome um pouco infeliz, porque parece que eu estou trancado. Não é verdade. Exato, não é verdade. Não é verdade. É um mito, né? Exato, mas o nome não é muito legal. Então o cara pensa fechado, pô, eu vou ficar fechado. Não é isso, né? Parece que traz limitação e não é. Porque é fechado porque limita quem pode entrar. Não é todo mundo que pode entrar. Então, você precisa ter algum vínculo, né, com uma cooperativa, com uma associação profissional, certo? Com alguma empresa, ou ser parente, né, dependendo dos planos dos planos que às vezes precisa permitem essa associação. Associação, eventualmente até parentes de quarto grau, dependendo do plano. Exatamente. No caso aqui da Quanta, então, Precaver e Previcop são dois planos nossos. Então, precisa ser cooperado ou da Unicred ou cooperado da Ailus. E o nosso plano empresarial associativo, o Coprev, precisa fazer parte lá de uma associação ou estar ligado a um sindicato, né, que distribui o plano, né? Uma empresa, ou então uma empresa que fechou o contrato conosco, né, do plano Coprev. Bom,
E as vantagens da previdência privada? Eu sei que tu já falou aqui algumas, né? Tu falou aí do incentivo fiscal, abatimento de 12% da renda bruta. Isso é muito legal, hein, gente? Isso é muito legal. Existe para os PGBLs e também existem para os planos fechados, como é o caso dos planos aqui da conta. Você declara IR no formulário completo, você pode abater até 12% lá da tua renda bruta com previdência privada. Ou seja, você paga menos imposto. Esse é um incentivo fiscal, mas tem mais incentivos, Jurandir? Bom, eu acho que a grande vantagem dos sistemas de previdência é você automatizar o pagamento para o teu eu futuro. Legal. Isso é muito interessante. Legal. Né? Você tirar esse conflito, como o Kahneman lá, o grande teórico das finanças comportamentais, ele fala do cérebro rápido e do cérebro lento. Sistema 1 e sistema 2? Sistema 1 e sistema 2. Né? Então, se você automatiza isso, você tira isso do controle do teu cérebro rápido. Legal. Que está só pensando no presente, e você cuida lá do teu futuro. Uma outra questão que é fundamental é que você tem uma gestão dos teus recursos, da tua poupança, que é tua, que está no teu, por especialistas. Uhum. Muita gente diz, eu posso ganhar mais sozinho. Como? Pensa um pouco, o mercado financeiro, se você é um médico, se você é um engenheiro, se você é um funcionário de uma empresa, você está trabalhando, você está ganhando teu dinheiro, você está gastando teu tempo. E você acha que você vai conseguir ganhar lá dos profissionais que estão trabalhando 10, 11, 12 horas com os maiores bancos de informação, certo? Com a inteligência artificial, que já há muito tempo está dentro das corretoras, e a pessoa acha que ela vai ganhar mais. Ela vai ganhar mais se ela tirar aquela hora que ela vai gastar tentando superar o mercado e trabalhar mais, fazer uma consulta a mais, fazer um projeto a mais, se dedicar mais para ganhar uma promoção. É muito difícil superar o mercado, muito difícil. Então, ter esta gestão profissional, você ter a automatização das suas contribuições, que é uma coisa que mais... E você ter abatimento de imposto de renda, são tantas vantagens. A simplificação, você simplesmente a simplificação, você pode olhar para os seus recursos, acompanhar os seus recursos. São tantas vantagens que eu chego a ficar surpreso como o número de participantes dos planos de previdência complementar é tão pequeno no Brasil, né? Então, eu acho que são várias vantagens desses planos. É verdade. Me lembrou de uma estatística aqui, pelo menos a última que eu vi, Jurandir, aproximadamente 9% apenas da população brasileira possui previdência privada. Aí tem gente que diz assim, meu Deus, isso é um problema. Não, é uma oportunidade, né? Uma oportunidade dos outros 91% contratarem um plano de previdência privada e delegarem essa gestão de recursos, muito interessante que o Jurandir comentou aqui, para especialistas, que estão o dia inteiro pensando nisso, Jurandir. Sim, especialistas. E uma coisa importante, essas pessoas que não estão atendidas pela previdência privada, como que elas serão sustentadas no futuro? É o governo, a gente já viu que a previdência pública tem limitações. São os filhos. Veja que isso é uma coisa que está muito presente ainda na cabeça das pessoas. Os filhos vão me sustentar no futuro. Olha, hoje você tem 1, 2 filhos, é muito difícil. Taxa de natalidade baixíssima, 1,6%. Exato. E outra coisa, muitas pessoas acreditam piamente no investimento em imóvel, que foi um excelente investimento nos últimos 60 anos, porque a população cresceu muito, a população saiu do campo, veio para as cidades. O que está acontecendo agora? Nós não temos mais essa migração das pessoas do campo para a cidade, porque já tem um número limitado no campo, e a população vem decrescendo. Então, os imóveis não terão a mesma rentabilidade que tiveram no passado. Verdade. A Previdência, ela diversifica os investimentos. E diversificação, como a gente fala muito no mercado financeiro, é o único almoço grátis que existe. Diversificação. Então, a Previdência, ela vai diversificar os teus investimentos em várias categorias de investimentos, como prega, por exemplo, Markowitz, o Fama, todos prêmio Nobel de Economia, que defendem a diversificação, que é o que um plano de
Previdência faz nos seus investimentos. Meus pais, meus avós não ganharam um prêmio Nobel de Economia, mas eles já diziam que a gente não deve colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Eles têm razão, é exatamente isso que o Jurandir está comentando. É a diversificação, gente. Isso é muito importante, pense nisso. E eu quero citar aqui mais 2 benefícios da Previdência Privada que vale a pena a gente reforçar. Primeiro, que na Previdência Privada não existe come cotas. Ah, grande, Vadinho. Eu deixei essa para ti de propósito. Muito bom. E no caso da Previdência Privada, não tem come cotas, que é aquela tributação que acontece no último dia útil de maio, no último dia útil de novembro, antecipa o pagamento de imposto de renda 2 vezes ao ano, gente. Previdência privada, você pode ficar 30 anos aplicando e não tem come cota, Jurandir. Isso é muito importante, né? Isso ajuda a alavancar o saldo. Você falou 2, está faltando uma aí. Está faltando que é a tabela regressiva de imposto de renda. Como é que você paga imposto de renda na Previdência Privada? É uma dúvida de muita gente também, né? Você pode chegar a uma alíquota de apenas 10%, caso você tiver optado pela alíquota regressiva, que começa com 35%, mas vai diminuindo. Ou seja, quanto mais tempo você fica aplicando, menos imposto você paga. Gostou dos 2 incentivos? Bem lembrado, né? Perfeito. A gente combinou, não combinamos, não. Mas... Ficou muito bom. Então, vale a pena, pense sobre isso. Previdência Privada tem muitos incentivos. Jurandir, pergunta de R$1 milhão. Quando é que eu devo começar a investir? Muita gente pergunta sobre, eu sou muito novo, não vou começar agora não. Quando investir em Previdência Privada? Comece agora. Muita gente diz assim, mas o brasileiro, via de regra, até os 40 anos, ele diz assim, é muito cedo para começar a pensar em aposentadoria. Chega aos 40 anos, ele diz, meu Deus, é muito tarde. E aí nunca faz. Então, mesmo que você você esperou mais tempo do que deveria, comece hoje. Escutou esse podcast? Comece. O melhor momento é agora. Não deixe para amanhã, não fique postergando. Quando você adere a uma previdência, você ganha todas as vantagens que a gente falou. Não tem come cotas, você tem o regime regressivo, vai te permitir pagar só 10%. Você tem abatimento do imposto de renda, você tem gestão profissional, você tem automatização dos investimentos e, mais importante, você ganha tranquilidade e paz de espírito e saber que você está cuidando lá do teu eu futuro, que ele sempre vai, para a maior parte das pessoas que tiverem a felicidade de envelhecer, ele vai chegar. É verdade. Muito interessante o que o Jurandir comentou, porque as pessoas ficam com essa percepção. É muito cedo para começar, e alguns com 40, é muito tarde para começar. Gente, inclusive nos planos de previdência da Quanta, você tendo esse vínculo com a cooperativa ou através da empresa ou uma associação que distribui o nosso plano Coprev, você pode fazer para você e pode fazer para o teu filho. Eu me lembro, Jurandir, eu tenho 2 filhos, a Thalita tem 15 anos e o Davi tem 12 anos. Eu não trabalhava com previdência privada quando eles nasceram, mas eu já tinha essa consciência. Não, vou dar uma poupança para eles. Não, vou dar um negócio melhor aqui com a poupança, que não está rendendo muita coisa, né? E quando eles nasceram, na mesma semana, eu tirei lá o CPF. Não saiu o CPF lá, antigamente não saiu o CPF na certidão, agora sai. E aí eu tirei o CPF e fiz uma previdência. Tudo bem, fiz uma previdência de banco, não tinha acesso à previdência fechada, como é o caso da previdência aqui da Quanta, mas eu fiz. Então, onde é que eu quero chegar? Tem 15 anos que eu contribuo para o plano de previdência da minha filha, tem 12 anos que eu contribuo para o plano de previdência do meu filho. Gente, se eu não tivesse... Olha, mesmo que seja um pouquinho, né? Nem que você comece com um pouquinho, mas o pior plano é não ter plano nenhum, concorda? Tranquilo, se você consegue fazer esse plano para os teus filhos, você vai dar esse empurrãozinho inicial, se ele precisar para estudar, ou para abrir o seu negócio, lá, a sua clínica. E se não precisar, esse cara está saindo na frente para a aposentadoria. Então, parabéns. Agora, é muito importante que a gente cuide da previdência dos filhos, mas também cuide da nossa, porque o maior presente que nós podemos dar para os nossos filhos, o maior presente que nós podemos dar para os filhos é não depender financeiramente deles lá na nossa velhice. Porque, como nós estamos tendo filhos mais tarde, o dia que os teus filhos chegarem a ter filhos, imagina se você tiver que cuidar de você, da esposa, da avó, do vô, do sogro e da sogra. É muito peso
para as novas gerações. Então, cuide verdade. sim, mas cuide também da tua aposentadoria. E muita gente me pergunta assim, mas e aí, Wagner, a Previdência ficou no banco? Não, né, gente? Agora Veio para cá, vem né? para cá. Os dois têm Previdência aqui, tenho também minha Previdência, eles são beneficiários, minha esposa é beneficiária. Então, isso é muito importante. Esse planejamento financeiro, que bom que você está aqui nesse podcast para ouvir isso aqui, aprender um pouco mais. E tem uma outra pergunta aqui para você, que essa pergunta também é a pergunta de 1 milhão, viu? Preparado aí? Vamos lá. Essa pergunta é boa, hein? Vamos lá. É a dúvida Eu vou de ganhar muita esse 1 milhão? Eu acho que a turma ali tem dúvida sobre isso também. O que acontece com o meu saldo se eu morrer? Eu tenho um plano de previdência privada, morri. Bom, não é bom morrer, mas o que acontece com o teu dinheiro? O teu dinheiro vai para os teus herdeiros, rapidamente, sem precisar passar por inventários custosos, certo? Se você tiver um inventário não litigioso, isso vai automaticamente para os herdeiros, para aqueles que você deixou, facilita muito, reduz os custos, é uma ótima forma de você transferir patrimônio. Portanto, o dinheiro é teu, o dinheiro está no teu nome, se você vier a faltar, os teus filhos estão recebendo esse dinheiro total. Então, é um excelente instrumento de sucessão patrimonial, a previdência privada, a previdência fechada, por exemplo, em via de regra, em até 30 dias o recurso está lá na conta dos teus beneficiários. E o melhor, Jurandir, quero finalizar com essa aqui, que pena que a gente já está chegando ao final, passou rápido, né? Passou, mas as nossas conversas passam voando, gente. São boas, né? São boas. Mas, mais um gostinho aqui para você, ó, mais uma informação interessante. Nos planos da Quanta, mesmo que você esteja aposentado, e Deus me livre, lá na frente venha a faltar, esse saldo nunca é apropriado pela Quanta, porque a Quanta não tem finalidade lucrativa. Ao contrário do que acontece com planos abertos de mercado, né? Então, por exemplo, um PGBL, se eu tenho um participante no PGBL aposentado e ele optou pela renda vitalícia, é a mais escolhida, que é receber até morrer, o problema é morrer, né? Porque aí aquele saldo não é repassado para a família, o saldo fica com a instituição financeira, porque eles visam lucro. No nosso caso, não. Então, em nenhuma hipótese, esteja você aposentado ou não aqui na Quanta, a Quanta vai se apropriar dos teus recursos. Bom ou não é, Jurandir? Muito importante isso, muito importante. Tá aí um excelente instrumento de sucessão patrimonial para você. Adorei o nosso bate-papo aqui. Previdência privada não é esse bicho de 7 cabeças, tá vendo só? É ou não é, Jurandir? É mais fácil do que as pessoas imaginam. Muito simples, muito mais tranquilo você delegar a tua gestão para profissionais. Eu acho que a previdência privada ela é muito importante para quem não tem chance de aderir a um plano fechado. Existem os PGBLs, os VGBLs, muito importante escolher muito bem, tem muitos planos ruins. Verdade. Tem alguns planos bons. E para quem tem chance, a previdência fechada é bastante interessante. Incomparável. Incomparável. Estamos finalizando mais um episódio aqui no canal Conta Pra Mim. E esse episódio também vai lá para a nossa plataforma de educação, a Aqua. Se você não é inscrito ainda na Aqua, olha, conteúdos de qualidade totalmente gratuitos. Você pode acessar a Aqua, tem acesso tem curso do Jurandir lá, tem coisa boa, tem outros episódios lá de videocasts, outros cursos. Vale a pena você acessar. Jurandir, recado final para quem nos assistiu, nos ouviu até aqui, por favor. Gente, cuide do seu presente, viva bem, abra mão dos gastos para obter status social, para parecer alguém diferente de que você é. Viva bem, aproveite a sua família, os seus amigos e cuide com um pouquinho do teu salário, aí na casa, nos 12, 13, 14, 15%, do teu eu futuro. Não é você abrir mão dos supérfluos hoje em dia para você cuidar do teu futuro. Abra mão dos gastos ligados ao status social e cuide do teu eu futuro. O teu eu futuro vai agradecer e o teu eu presente também, porque você vai ter tranquilidade no dia a dia.
É isso. Aplicar em previdência é simples, é recomendado por todos os especialistas, não conheço um especialista Verdade. que fale contrário a isso. E você, então, com um formato simples, você faz adesão a um plano, você passa a ter um ótimo cuidado para os teus recursos. Me parece uma opção clara para qualquer pessoa. Muito bom. Adorei esse bate-papo aqui, Jurandir. Já vamos marcar o próximo, hein? Vamos lá. Já vamos marcar o próximo. Sempre bom bater um papo com o Jurandir. Muito obrigado para você que nos acompanhou até agora, nos ouviu, nos assistiu. Se não é inscrito no canal, já aproveite para se inscrever. Gostou desse episódio, né? Curte aí, comenta. É sempre um prazer poder ouvir você. Você que ficou aí com alguma dúvida ainda, entre em contato com a Quanta, 0800 942 1551. Nós temos um time de especialistas aqui para te atender, para te orientar. E eu te aguardo no próximo episódio. Até lá, um abraço.